Há momentos em que a vida não parece desmoronar por fora, mas por dentro tudo já está em ruínas. Você continua andando, falando, sorrindo quando preciso, mas sente que alguma parte sua foi entregue ao mundo sem perceber. E então surge a pergunta que quase ninguém tem coragem de encarar. Se tudo ao seu redor exigisse menos de você, será que ainda assim você saberia quem é? Hoje, eu quero te conduzir por uma travessia que não começa no sucesso, mas no silêncio entre os seus conflitos. Porque é justamente ali que o verdadeiro poder começa a despertar. Existe um erro que destrói mais destinos do que a falta de talento, de dinheiro ou de oportunidades. É o hábito de viver distante de si mesmo. A maioria das pessoas não perde a própria força em grandes tragédias. Perde em concessões pequenas, repetidas, quase invisíveis. Um dia tolera o que fere, no outro cala o que precisava ser dito. Depois aceita o que diminui, adia o que libertaria e se acostuma a viver pela metade. Quando percebe, já não sabe se está escolhendo ou apenas obedecendo ao medo. Dominar a si mesmo não é se tornar frio, não é apagar emoções, não é endurecer o coração até virar pedra. É algo muito mais raro. É construir dentro de si um centro que não se move a cada opinião, provocação, rejeição ou aplauso. É deixar de ser carregado pelo humor do dia, pelo olhar dos outros, pelo caos do mundo. É sair da condição de passageiro da própria mente e assumir, enfim, as rédeas daquilo que pensa, sente e faz. Durante muito tempo, eu não entendi isso. Eu imaginava que poder pessoal significava parecer forte, falar com firmeza, demonstrar segurança, ter respostas prontas. Mas existe uma diferença profunda entre parecer inabalável e realmente não ser governado pelo que acontece ao redor. Eu só compreendi isso quando comecei a perceber quantas decisões da minha vida não vinham da clareza, mas da carência. Quantas palavras eu dizia para ser aceito, quantos silêncios eu engolia para não desagradar. Quantas vezes eu me afastava de mim mesmo só para caber na expectativa de alguém. Foi nesse ponto que a primeira ruptura aconteceu, porque todo despertar começa com um incômodo que já não aceita mais ser abafado. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Talvez você esteja cansado de ser arrastado por impulsos que depois te cobram caro. Cansado de dizer sim quando o corpo inteiro queria dizer não. Cansado de sentir que sua paz sempre depende de alguém mudar, entender, voltar, reconhecer ou pedir desculpas. Essa é uma das armadilhas mais cruéis da vida. Acreditar que sua liberdade começa quando o mundo finalmente se comportar como você gostaria. Não começa. A sua liberdade começa no instante em que você percebe que o primeiro território que precisa governar é o seu. E é aqui que tudo muda de direção, porque a verdadeira força não nasce quando você controla as circunstâncias. Ela nasce quando você para de se ajoelhar diante delas. Há pessoas que têm status, recursos, influência, mas são escravas do ego, da ansiedade, da necessidade de validação. E há outras que atravessam tempestades sem perder a dignidade, porque carregam dentro de si uma autoridade silenciosa. Não precisam provar tanto, não se quebram por qualquer frustração, não entregam o próprio valor nas mãos de quem não sabe reconhecê-lo. Essas pessoas entenderam algo que transforma uma vida inteira. Quem não governa a própria mente será governado por tudo o que tenta evitar, mas essa conquista não acontece de uma vez. Ela começa com um gesto quase invisível: parar. Em um mundo que te treina para reagir imediatamente, parar é um ato de poder. Parar antes de responder, parar antes de aceitar, parar antes de se culpar.
Parar antes de correr atrás daquilo que já mostrou não querer ficar. Há uma força imensa nesse intervalo, porque é nele que você deixa de ser reflexo e começa a ser consciência. É nele que o impulso perde o comando. É nele que a emoção deixa de ser sentença e volta a ser apenas sinal. Quando você aprende a criar esse espaço entre o que acontece e a forma como responde, algo extraordinário começa a nascer. Você passa a enxergar o que antes te dominava, percebe padrões, nota as repetições, vê com mais clareza as situações em que você se diminui, as relações em que se abandona, os ambientes em que seu espírito se contrai. E essa visão, por mais desconfortável que seja no início, já é um sinal de poder emergindo, porque ninguém transforma o que insiste em não ver. Existe uma razão pela qual tantas pessoas continuam presas aos mesmos ciclos. Elas querem mudar de vida sem mudar de eixo. Querem paz sem disciplina interior. Querem respeito sem limites. Querem confiança sem confronto com a própria verdade. Mas nenhuma fortaleza se ergue sobre areia movediça. Se você quer descobrir o seu poder, terá de abandonar a fantasia de que autocontrole é algo natural. Não é. É construção, é repetição, é vigilância, é caráter sendo moldado quando ninguém está olhando. E talvez a parte mais desconcertante disso tudo seja perceber que seu maior adversário raramente esteve do lado de fora. Não foi apenas quem te rejeitou, te subestimou ou te feriu. Muitas vezes foi a versão de você que se traiu para ser aceita. A versão que negociou a própria paz por migalhas emocionais. A versão que sabia o que precisava fazer, mas se escondeu atrás de desculpas elegantes. Encarar isso dói, mas também liberta, porque quando a ilusão cai, a reconstrução começa. É por isso que esta jornada não é sobre se tornar alguém diferente no sentido artificial da palavra. Não é sobre vestir uma máscara de disciplina ou repetir frases de efeito para parecer evoluído. É sobre remover tudo o que enfraquece sua essência. É sobre voltar a um estado de alinhamento em que sua mente não sabota aquilo que sua alma já entendeu. E quando esse alinhamento começa a surgir, até o seu silêncio muda, sua presença muda, sua forma de escolher muda. Você para de correr atrás de tudo o que brilha e começa a construir o que permanece. Nos próximos passos dessa jornada, eu vou te mostrar como esse domínio interior começa a ser forjado, não em teorias vazias, mas em confrontos reais, escolhas difíceis e verdades que poucos aceitam sustentar até o fim. Porque existe um poder dentro de você que não nasceu para viver adormecido. E a maioria jamais o descobrirá. Não por falta de capacidade, mas por medo de olhar para dentro tempo suficiente para despertá-lo. O primeiro passo para dominar a si, mesmo é aceitar uma verdade que o ego detesta ouvir. Nem tudo o que você sente merece ser obedecido. Há impulsos que se vestem de urgência apenas para manter você preso ao mesmo lugar. Há emoções que parecem ordens, mas são apenas ondas. E há pensamentos que falam com tanta convicção que você os confunde com a verdade, quando na realidade são apenas ecos de medos antigos, tentando sobreviver dentro de você. Enquanto você não compreender isso, continuará chamando de personalidade aquilo que muitas vezes é apenas condicionamento, ferida mal curada ou hábito emocional repetido tantas vezes que passou a parecer natural. Foi assim que muitos perderam a própria autoridade sem perceber. Não porque alguém lhes arrancou a força, mas porque começaram a se identificar demais com tudo o que sentiam no momento. Se vinham dúvidas, recuavam. Se vinham vontades imediatas, cediam. Se vinham provocações, reagiam. Se vinham carências, corriam atrás de qualquer presença que oferecesse alívio. Aos poucos, deixavam de viver por direção e passavam a viver por estímulo. E uma vida guiada apenas por estímulos nunca encontra paz.
porque está sempre à mercê de algo externo para decidir o próximo movimento. Autodomínio começa quando você interrompe essa lógica. Não quando elimina suas emoções, mas quando deixa de lhes entregar o trono. Imagine um rei que, a cada grito vindo das muralhas, abandona o palácio para correr atrás do ruído. É assim que vive a mente sem governo. Um comentário muda seu humor. Uma rejeição muda sua autoestima. Um atraso muda sua paz. Uma crítica muda sua visão sobre si mesmo. Quando isso acontece, você não está vivendo a partir do centro, está vivendo a partir da periferia, reagindo ao barulho, esquecendo o comando. Houve um período em que eu também confundia intensidade com verdade. Se algo me afetava profundamente, eu assumia que precisava responder imediatamente. Se uma decepção me feria, eu acreditava que precisava agir sob aquela dor. Se o medo apertava, eu entendia aquilo como sinal de que devia recuar. Demorei para perceber que a mente, quando não treinada, dramatiza para sobreviver. Ela aumenta riscos, interpreta silêncios como rejeição, transforma incerteza em ameaça e faz parecer que cada desconforto exige uma resposta urgente. Mas nem toda urgência vem da lucidez. Muitas vêm do caos interior pedindo alimento. É por isso que a disciplina mental se torna uma fronteira entre quem amadurece e quem permanece escravo das próprias marés. A pessoa indisciplinada não é apenas aquela que falha em metas externas. É também aquela que não consegue sustentar a própria direção quando a emoção muda. Decide uma coisa pela manhã e entrega tudo à impulsividade à tarde. Promete paz, mas alimenta conflito. Deseja respeito, mas se abandona em nome de aprovação. Sonha com grandeza, mas passa os dias servindo distrações pequenas. E o mais perigoso é que essa desordem raramente se apresenta como destruição explícita. Ela aparece como pequenas concessões, pequenas fugas, pequenos atrasos naquilo que salvaria você de si mesmo. Dominar a si mesmo exige coragem para observar essas rachaduras sem inventar desculpas nobres para elas. Porque a verdade é simples, embora desconfortável. Muita gente não está cansada apenas da vida. Está cansada de carregar as consequências de não ter se governado. Cansada das promessas que quebrou para si mesma. Cansada das vezes em que soube o que era certo, mas escolheu o que era fácil. Cansada do preço invisível de viver em conflito com a própria consciência. Não existe prisão mais silenciosa do que saber, no íntimo, que você se traiu de novo. Mas esse reconhecimento, por duro que pareça, não é o fim da força. É o nascimento dela. Porque no instante em que você para de mentir para si mesmo, algo dentro de você começa a se reorganizar. A integridade não nasce quando você nunca falha. Ela nasce quando você para de fazer da falha um estilo de vida. Nasce quando decide que não vai mais se abandonar para adiar desconfortos. Nasce quando entende que a paz não é prêmio para quem evita confronto interior, mas consequência para quem se alinha com aquilo que sabe ser verdade. A partir daí, uma mudança subtil começa a acontecer. Você passa a perceber que o verdadeiro poder não está em vencer os outros, mas em não ser vencido pelo que há de mais fraco em você. Não está em impressionar, mas em permanecer firme quando ninguém aplaude. Não está em parecer seguro, mas em conseguir sustentar uma decisão correta, mesmo quando ela dói. Há uma nobreza silenciosa em quem aprende a suportar o desconforto de crescer sem buscar anestesia imediata. Porque crescer quase sempre exige perdas. Perda de ilusões, de velhos papéis, de vínculos que só sobreviviam enquanto você aceitava menos do que merecia. É aqui que muitos recuam, não porque sejam incapazes, mas porque descobriram que a liberdade cobra um preço que o ego não quer pagar. Ser dono de si mesmo significa, em muitos momentos, aceitar a solidão de não ser mais manipulável. Significa decepcionar expectativas alheias para não continuar decepcionando a própria alma.
Significa deixar de ser previsível para aqueles que se beneficiavam da sua confusão. Quando você começa a mudar de verdade, algumas pessoas não sentem saudade da sua essência. Sentem falta do seu antigo enfraquecimento, da sua antiga tolerância, da sua antiga disponibilidade para se diminuir. Por isso, o caminho do autodomínio não é confortável. Ele rompe pactos invisíveis. Obriga você a rever relações, hábitos, ambientes e até versões antigas de si mesmo que um dia pareceram necessárias. No início, isso pode dar a sensação de perda. Você sente que está deixando para trás partes conhecidas da sua identidade. E está mesmo. Mas nem tudo o que é familiar merece permanecer. Há prisões que parecem lar apenas porque você ficou tempo demais nelas. Há comportamentos que parecem essência, quando na verdade são mecanismos de sobrevivência que já cumpriram seu papel e agora apenas limitam a sua expansão. Toda transformação real pede uma morte simbólica. Algo em você precisa terminar para que outra estrutura possa nascer. Não a morte da sensibilidade, mas da dependência emocional. Não a morte da bondade, mas da submissão. Não a morte do amor, mas da necessidade de se apagar para ser amado. O poder que você procura talvez não esteja em adquirir algo novo, mas em retirar aquilo que ainda mantém sua mente ajoelhada. E esse processo começa sempre do mesmo lugar, observando com radical honestidade o que ainda domina você. Pergunte a si mesmo sem fugir: o que hoje tem poder demais sobre minha paz? A opinião de alguém, o medo de ser rejeitado, a necessidade de ser reconhecido, o hábito de agradar, a procrastinação que veste o rosto da exaustão, a raiva que surge toda vez que a realidade não obedece ao seu desejo. Cada resposta é um mapa. Cada desconforto verdadeiro é uma porta, porque aquilo que mais rouba sua liberdade aponta exatamente para o lugar onde seu trabalho interior precisa começar. E talvez você perceba algo ainda mais profundo. Muitos dos conflitos que drenam sua energia não existem apenas por causa do mundo, mas porque há dentro de você forças opostas disputando o comando. Uma parte quer paz, outra alimenta a guerra. Uma parte quer disciplina, outra adora o alívio rápido. Uma parte quer dignidade, outra ainda implora por validação. Uma parte quer futuro, outra continua apaixonada pelas correntes do passado. Enquanto essas forças brigam sem que você as encare, sua vida se fragmenta. Você anda, mas sem inteiro. Decide, mas sem convicção. Sonha, mas sem estrutura para sustentar o sonho. É por isso que o verdadeiro fortalecimento não começa com produtividade, performance ou imagem. Começa com reconciliação interna. Você precisa escolher quem governa. Precisa decidir qual voz terá autoridade dentro de você. A voz do impulso ou a da consciência. A voz do medo ou a da direção. A voz da carência ou a da dignidade. Toda vez que você escolhe conscientemente a voz certa, mesmo em coisas pequenas, uma pedra é colocada na fortaleza do seu caráter. E não são os grandes gestos que constroem essa fortaleza. São os pequenos atos invisíveis repetidos quando ninguém está olhando. É no momento em que você não responde no calor da ferida. É na hora em que cumpre o que prometeu a si mesmo, mesmo sem vontade. É quando percebe que está sendo arrastado por um pensamento escuro e decide não fazer dele sua identidade. É quando o passado tenta puxá-lo de volta e você escolhe não ajoelhar diante do que já terminou. É quando o corpo pede fuga, mas a consciência pede permanência. Aí, exatamente aí, o domínio começa a deixar de ser teoria e vira estrutura. E conforme essa estrutura cresce, o respeito por si mesmo também cresce. Não como arrogância, mas como solidez. Você começa a confiar mais em si, não porque tudo está dando certo, mas porque sabe que não vai mais se abandonar com a mesma facilidade. Essa é uma das formas mais altas de poder.
tornar-se alguém em quem você mesmo pode confiar. Alguém que sente, mas não se entrega, que sofre, mas não se vende, que teme, mas não recua sempre, que cai, mas não transforma a queda em morada. No entanto, ainda existe uma força silenciosa que pode sabotar tudo isso sem fazer barulho. Ela não chega como desastre imediato, chega como conforto, como justificativa plausível, como prazer pequeno que cobra caro depois. E é justamente ali que muitas vidas promissoras começam a enfraquecer sem perceber. Na próxima parte, vamos entrar nesse território com profundidade, porque descobrir seu poder exige entender por que tantas pessoas perdem o controle não na dor, mas naquilo que parece inofensivo. Existe uma armadilha que raramente se apresenta como inimiga. Ela não entra na sua vida com aparência de destruição, mas de alívio. Não grita, não ameaça, não exige grandes colapsos. Apenas sussurra. Diz que você merece descansar um pouco da própria responsabilidade. Diz que pode adiar só desta vez. Diz que uma pequena fuga não custa nada. Diz que amanhã você volta a ser firme. E é assim, com suavidade, que muita gente vai entregando a própria força sem perceber. Não é a dor que vence essas pessoas primeiro. É o conforto mal escolhido. Poucos percebem o quanto a alma pode ser enfraquecida por aquilo que parece inofensivo. Uma distração recorrente. Um hábito de escapar daquilo que exige presença. A necessidade constante de anestesiar o vazio com ruído, prazer rápido, validação instantânea, consumo sem sentido, conversas que ocupam espaço, mas não constroem nada. O problema não está no descanso, no prazer ou na leveza. O problema começa quando tudo isso deixa de ser escolha consciente e se torna refúgio automático. Porque toda vez que você corre para um alívio pequeno, para não encarar uma verdade grande, algo em você aprende a fugir em vez de amadurecer. É aqui que o autodomínio encontra um dos seus testes mais silenciosos. Você não perde poder apenas quando desaba. Perde também quando se acostuma a evitar a conversa necessária, a decisão incômoda, o limite que deveria ter sido colocado, o hábito que precisa ser interrompido, a disciplina que poderia mudar sua vida, mas continua sendo empurrada para depois. A maioria das pessoas imagina que seu maior problema é falta de motivação. Mas na realidade, muitas vezes, é excesso de fuga disfarçada de justificativa razoável. Eu já vi isso acontecer de forma quase imperceptível, não como um grande fracasso, mas como um enfraquecimento gradual da presença. Você sabe o que precisa fazer, mas escolhe não fazer agora. Sente o desconforto dessa omissão. Então, procura algo que distraia. A distração alivia por alguns instantes, mas deixa um resíduo de culpa. Para não sentir essa culpa, você busca mais distração, e assim nasce um ciclo perverso. Quanto mais foge, mais se enfraquece. Quanto mais se enfraquece, mais precisa fugir. O que parecia apenas um hábito pequeno começa a corroer a autoconfiança pela raiz. Porque sua mente aprende uma lição devastadora. Você não sustenta o que sabe. Pouca gente entende que confiança não nasce apenas de vitórias visíveis. Ela nasce, sobretudo, da coerência interna, da experiência repetida de perceber que você é capaz de obedecer àquilo que reconhece como certo. Quando essa coerência é quebrada muitas vezes, a alma entra em conflito consigo mesma. Você começa a duvidar da própria palavra. E quando isso acontece, não importa quantas frases motivacionais escute, quantos planos escreva ou quantas metas declare em voz alta. Sem integridade prática, a mente deixa de acreditar em você. É como se por dentro uma parte sua cruzasse os braços e dissesse: eu já ouvi isso antes. Essa é uma verdade dura, mas libertadora. Você não precisa primeiro sentir-se poderoso para agir com firmeza.
Muitas vezes é a firmeza repetida que devolve a sensação de poder. O respeito por si mesmo não é um presente que cai do céu quando sua vida melhora. Ele é construído quando você começa a parar de se abandonar nos detalhes, quando se levanta no horário que prometeu, quando encerra o contato que sabe que te desordena, quando faz o que precisa ser feito sem esperar a emoção perfeita aparecer, quando não transforma cansaço em licença para renunciar a si mesmo. Existe um tipo de prazer que alimenta sua vida e existe outro que apenas a interrompe. Um fortalece, o outro amolece. Um é fruto de alinhamento, o outro é compensação. Um vem depois do esforço justo e da consciência tranquila. O outro serve para encobrir o vazio de uma vida em descompasso. Saber distinguir esses dois é essencial para quem quer descobrir o próprio poder, porque nem toda recompensa edifica. Há recompensas que são apenas subornos que a fraqueza oferece para continuar no comando. Talvez por isso tantas pessoas se sintam cansadas, mesmo sem terem, de fato, construído algo que justifique esse cansaço. Elas não estão exaustas apenas pelo peso do mundo. Estão exaustas pela batalha interna de viver contra a própria consciência. A energia se esvai quando você precisa, o tempo inteiro, administrar as consequências de não ter escolhido o que sabia ser certo. Quando adia o inevitável, tudo se torna mais pesado. Quando foge do essencial, até o simples parece esmagador. E então nasce a ilusão de que a vida está difícil demais, quando em parte o que a torna tão pesada é a resistência constante em fazer o que libertaria. Isso não significa viver em rigidez cruel. Não. Se trata de transformar disciplina em punição ou de tratar a si mesmo como um inimigo a ser domado pela força bruta. O estoicismo verdadeiro não ensina guerra cega contra si, ensina governo. E governar não é odiar. Governar é ordenar. É saber quando acolher e quando cortar, quando descansar e quando insistir, quando respirar e quando avançar mesmo sem vontade. A disciplina que fortalece não humilha você, ela honra a sua possibilidade mais alta. O problema é que grande parte das pessoas foi ensinada a seguir apenas aquilo que dá prazer imediato. Se algo é difícil, concluem que não é para elas. Se exige repetição, desanimam. Se não traz recompensa rápida, abandonam. Mas a vida raramente entrega profundidade a quem só sabe seguir o caminho do menor atrito. Músculos não nascem do conforto. Caráter não nasce da conveniência. Serenidade não nasce da indulgência com toda a emoção passageira. Tudo o que sustenta uma vida forte exige algum tipo de renúncia. E é justamente essa renúncia que revela se você está construindo soberania ou apenas colecionando impulsos. Renunciar não significa empobrecer a vida. Significa protegê-la do que a enfraquece. Quando você renuncia à necessidade de responder tudo, ganha paz. Quando renuncia ao vício de agradar, ganha dignidade. Quando renuncia à pressa de ser reconhecido, ganha profundidade. Quando renuncia ao prazer de curto prazo que rouba seu futuro, ganha direção. Cada renúncia certa abre espaço para uma força maior surgir. Mas isso só fica claro depois. No início, o que se sente é falta. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem, confundem a abstinência de velhos padrões com perda de identidade. Não é perda, é desintoxicação daquilo que dominava você. Pense em quantas vezes você chamou de "eu sou assim", algo que na verdade era apenas repetição. Talvez você não seja tão disperso quanto acredita, talvez tenha treinado sua mente a buscar dispersão sempre que precisa sustentar profundidade. Talvez você não seja tão fraco quanto imagina. Talvez apenas tenha passado tempo demais obedecendo a pequenas fugas, até que elas parecessem parte do seu temperamento. Talvez você não tenha perdido seu poder.
Talvez ele só esteja soterrado sob camadas de hábitos que nunca foram confrontados com seriedade. E aqui está uma chave decisiva. Aquilo que você repete em segredo molda a pessoa que você encontra em público. O modo como você pensa quando está sozinho, o que consome, o que tolera, o que alimenta na imaginação, a forma como reage ao tédio, à carência e ao desconforto, tudo isso esculpe sua presença no mundo. Não existe domínio verdadeiro na superfície se há desordem total nos bastidores. Mais cedo ou mais tarde, o interior cobra coerência do exterior. Por isso, o trabalho real começa longe dos olhares, nos momentos em que ninguém poderia te aplaudir nem te corrigir. É nesses momentos que a alma é revelada. Quando ninguém vê, você se dispersa ou se organiza. Quando ninguém exige, você ainda honra sua palavra. Quando o desconforto aparece, você negocia seus princípios ou sustenta a direção. Quando sente falta de algo, corre para a anestesia ou aprende a suportar o vazio sem vender sua dignidade. Essas perguntas incomodam porque expõem onde o poder ainda não foi assumido, mas também libertam porque mostram exatamente onde ele pode começar a nascer. E uma vez que você enxerga isso, já não consegue voltar à ingenuidade anterior. Você entende que o inimigo mais persistente não é sempre a dor aberta, mas a sedução do enfraquecimento lento. A vida de alguém raramente é destruída em um único dia. Ela é desviada em detalhes, em hábitos aparentemente pequenos, em concessões repetidas, em adiamentos constantes, em distrações elevadas à condição de refúgio permanente, em prazeres que roubam concentração, vigor e clareza. Tudo isso parece pequeno, até que, somado ao longo do tempo, redefine quem você se torna. Mas há uma boa notícia escondida nessa mesma lógica. Se a destruição vem das pequenas concessões repetidas, a reconstrução também pode nascer dos pequenos atos de firmeza repetidos. Um limite sustentado hoje, um impulso recusado amanhã, um compromisso honrado depois, uma verdade encarada sem fuga, um silêncio mantido onde antes haveria reação. A fortaleza não surge pronta, ela é erguida pedra por pedra, e cada pequena vitória sobre o que antes dominava você devolve uma parte do território que havia sido perdido. Só que existe algo ainda mais profundo do que hábitos, prazeres e distrações. Existe um ponto onde tudo isso se conecta, a relação que você mantém com a sua própria verdade. Porque uma pessoa pode até disciplinar rotinas por um tempo, mas se continuar fugindo daquilo que sabe sobre si mesma, cedo ou tarde, desaba por dentro. É por isso que, na próxima parte, vamos entrar no lugar onde quase todos hesitam em permanecer, o confronto com a verdade interior. E é ali que o poder deixa de ser apenas controle de comportamento e começa a se tornar transformação real. Há um ponto da jornada em que disciplina, coragem e autocontrole já não bastam sozinhos. Porque você pode até organizar hábitos, conter impulsos e parecer firme por fora, mas se continuar fugindo daquilo que sabe no íntimo, viverá em guerra silenciosa consigo mesmo. E nenhuma guerra interior prolongada permite que um ser humano experimente paz verdadeira. É por isso que, mais cedo ou mais tarde, todo caminho de poder pessoal desemboca no mesmo lugar, a verdade. Não a verdade confortável que protege sua autoimagem, mas aquela que corta, expõe, desmonta defesas e justamente por isso devolve você a si mesmo. Poucas coisas exigem tanta força quanto olhar para dentro sem maquiagem. Há quem suporte rejeição, fracasso, perda financeira, solidão, mas não consiga sustentar alguns minutos diante da própria consciência. Porque, quando o barulho diminui, certas perguntas começam a surgir com uma clareza incômoda. Por que continuo aceitando tão pouco de certas pessoas? Por que insisto em hábitos que já
Provaram me enfraquecer, porque ainda preciso parecer forte o tempo todo, porque continuo esperando reconhecimento de lugares que só me oferecem ausência, porque peço paz enquanto alimento padrões que me roubam justamente aquilo que mais desejo. Essas perguntas não aparecem para humilhar você, aparecem para libertar. O problema é que muita gente, ao sentir a aproximação dessa verdade, corre de volta para qualquer distração que impeça o confronto, porque ver com clareza aquilo que precisa mudar obriga uma decisão. E decisão verdadeira sempre tem um preço. Quando você reconhece, por exemplo, que uma relação drena sua dignidade, já não pode alegar ingenuidade. Quando percebe que certa rotina destrói sua clareza mental, continuar nela deixa de ser falta de consciência e passa a ser consentimento. Quando entende que a sua procrastinação não vem apenas de cansaço, mas de medo, continuar adiando a vida se torna ainda mais doloroso. A verdade pesa antes de curar. Eu aprendi isso de maneira desconfortável. Houve momentos em que eu queria respostas elevadas, quase filosóficas, para dilemas que no fundo eram mais simples do que eu admitia. Eu dizia que estava confuso, mas em parte já sabia o que precisava fazer. Dizia que precisava de mais tempo, quando o que faltava era a coragem. Dizia que estava sendo paciente, quando na verdade estava apenas evitando a ruptura necessária. É impressionante como a mente consegue produzir narrativas sofisticadas só para não encarar uma verdade nua. Mas a alma sabe. Ela reconhece quando você está adiando por medo aquilo que chama de prudência, quando está se diminuindo e dando a isso o nome de amor, quando está se abandonando e chamando isso de adaptação. E existe um custo alto em viver assim. Cada vez que você sabe e não honra o que sabe, um pouco da sua energia se divide. Surge uma rachadura entre consciência e ação. Você continua andando, trabalhando, convivendo, até sorrindo, mas por dentro sente que algo não está inteiro. É como se sua própria presença perdesse densidade. Aos poucos, a vida fica estranha, não porque tudo ao redor esteja errado, mas porque você já não consegue descansar dentro de si. Quem trai a própria verdade com frequência começa a sentir um cansaço que o sono não resolve. Não é só exaustão física, é desgaste moral, desgaste psíquico, desgaste de permanecer longe do próprio eixo. Talvez seja por isso que tantas pessoas buscam força em estratégias externas e continuam vazias. Querem frases certas, rotinas melhores, posturas mais confiantes, mas evitam a pergunta essencial. Em que área da minha vida eu já sei o que precisa mudar e continuo fingindo que não sei? Essa pergunta vale mais do que muitos conselhos, porque ela leva você direto ao ponto de ruptura entre seu eu atual e a sua possibilidade mais alta. E quase sempre a resposta não vem em forma de mistério. Ela surge como algo que você já vinha sentindo havia muito tempo. Algo que tentou racionalizar, minimizar ou negociar, mas que nunca deixou de incomodar por completo. A verdade interior raramente chega gritando. Geralmente, ela sussurra primeiro. Ela aparece naquele aperto discreto depois de uma conversa em que você se anulou de novo. Naquela inquietação depois de prometer algo a si mesmo e quebrar sem resistência. Naquela sensação de peso ao entrar em ambientes que exigem versões reduzidas de quem você é. Naquela tristeza estranha ao perceber que está vivendo para responder expectativas, mas não para honrar a própria alma. O problema é que, por ser sutil no começo, muitos a ignoram. Só que a verdade ignorada não desaparece. Ela se acumula. E o que se acumula por muito tempo vira crise. Mas há uma diferença entre crise e destruição. A destruição desorganiza. A crise, muitas vezes, revela. Há momentos em que a vida parece apertar você, não para puni-lo, mas para tornar impossível continuar mentindo para si mesmo. O que desmorona nem sempre estava destinado a permanecer. O que machuca ao cair talvez já estivesse apodrecido por dentro. E embora isso doa,
Há uma misericórdia escondida nesse tipo de ruptura, porque quando certas ilusões finalmente se desfazem, algo em você deixa de gastar energia tentando sustentar o insustentável. A verdade pode ferir o orgulho, mas devolve o caminho. Só que esse caminho exige uma coragem diferente da que o mundo costuma celebrar. Não é a coragem do palco, da conquista visível, do aplauso. É a coragem silenciosa de admitir: eu estava me enganando. Eu estava aceitando menos do que deveria. Eu estava usando a minha dor como desculpa para não crescer. Eu estava culpando circunstâncias enquanto evitava responsabilidades que já eram minhas. Eu estava esperando dos outros um resgate que cabia a mim iniciar. Essa forma de coragem quase nunca é admirada por fora, mas é ela que muda destinos. Porque toda transformação profunda começa no instante em que você para de defender o próprio enfraquecimento. É nesse momento que o poder interior muda de natureza. Antes, você queria controlar o mundo para se sentir seguro. Agora, começa a entender que segurança real nasce quando você já não precisa se esconder da verdade sobre si mesmo. Antes, você queria evitar desconfortos. Agora, percebe que alguns desconfortos são portais. Antes, você queria respostas que aliviassem. Agora, começa a valorizar respostas que alinham. Essa mudança é decisiva, porque ela tira você da lógica da autoilusão e o coloca na lógica da construção. E só constrói de verdade quem tem disposição para trabalhar com material real, não com fantasia. Talvez a maior prova disso esteja no modo como você lida com seus próprios limites. Muita gente quer se sentir poderosa, mas se ofende toda vez que encontra uma fraqueza em si. Quer evolução, mas sem confronto. Quer grandeza, mas sem admitir onde ainda é pequena. Só que a fraqueza reconhecida com honestidade deixa de ser destino e vira matéria-prima. Quando você olha para um medo sem disfarce, ele perde parte do mistério. Quando olha para uma carência sem romanceá-la, ela perde parte do domínio. Quando olha para uma vaidade sem alimentá-la, ela começa a secar. A verdade não elimina automaticamente os conflitos, mas tira deles o disfarce que os mantinha invencíveis. E isso muda tudo, inclusive a forma como você se relaciona com o passado. Porque, sem verdade interior, o passado vira prisão. Com verdade interior, ele se torna instrução. Você para de usar antigas feridas como identidade fixa. Para de repetir velhas narrativas como se elas fossem sentença. Para de se definir pelo abandono, pela traição, pela falha, pela humilhação, pelo atraso. Não porque essas coisas não tenham doído, mas porque finalmente entende que sofrer algo não obriga você a transformá-lo em trono dentro da sua mente. Há uma diferença profunda entre honrar a própria história e morar eternamente nela. Dominar a si mesmo também significa isso. Impedir que o passado continue governando decisões que deveriam nascer da consciência presente. Só que isso não acontece por simples desejo. Exige que você seja brutalmente honesto sobre o quanto ainda está emocionalmente preso a papéis antigos. Talvez ainda queira provar valor a quem nunca soube ver. Talvez ainda busque reparar em novas relações uma ferida que nasceu muito antes. Talvez ainda confunda intensidade com amor, porque aprendeu cedo a chamar instabilidade de conexão. Talvez ainda persiga reconhecimento como quem tenta compensar uma antiga sensação de insuficiência. Quando essas verdades vêm à tona, elas doem, mas doem como algo que está sendo retirado, não como algo que está sendo colocado. E quanto mais você suporta esse nível de honestidade, mais leve começa a ficar. Porque a mentira interior exige manutenção constante. Ela obriga você a sustentar versões, desculpas, auto-enganos, justificativas, narrativas defensivas. A verdade, embora dura, simplifica. Ela separa o que é seu do que não é. Mostra onde agir, onde encerrar, onde amadurecer, onde soltar.
E com isso, sua energia deixa de ser desperdiçada em conflitos nebulosos. Você já não precisa interpretar tanto, já não precisa convencer tanto, já não precisa negociar tanto com a própria consciência. A direção se torna mais limpa. Mas junto com essa clareza vem um teste inevitável, porque ver não basta. Em algum momento você terá de escolher se continuará homenageando a verdade apenas em pensamento ou se começará a obedecê-la com a própria vida. E é exatamente aí que muitos param. Conseguem reconhecer o que precisa ser transformado, mas hesitam quando chega a hora de cortar, renunciar, sustentar, recomeçar, decepcionar expectativas e atravessar o desconforto da mudança real. A verdade mostrou o caminho, mas agora será a ação que dirá se você realmente quer ser livre. E essa ação exige uma qualidade que separa desejo de destino: decisão. Não a decisão impulsiva, feita no calor da emoção, mas a decisão sóbria, firme, quase silenciosa, que nasce quando a alma finalmente se cansa de se trair. É sobre essa força que vamos falar na próxima parte, porque descobrir seu poder não depende apenas de enxergar quem você é, mas de decidir, sem voltar atrás, a cada oscilação emocional, quem você escolhe se tornar. Chega um momento em que enxergar a verdade já não é o bastante. Você pode reconhecer com clareza o que te enfraquece, perceber os padrões que te sabotam, admitir os vínculos que te diminuem e até compreender com precisão a origem de muitos conflitos. Mas, se nada disso se transforma em decisão, a consciência vira apenas contemplação estéril. E há poucas dores tão silenciosas quanto saber exatamente o que precisa ser feito e continuar parado diante disso. Porque quando a lucidez chega, a neutralidade deixa de existir. Ou você honra o que viu, ou começa a se machucar com a própria omissão. É por isso que a decisão tem um papel tão sagrado na construção do poder interior. Ela é o momento em que a alma deixa de negociar com o que a adoece. Ela é o corte invisível entre uma vida conduzida por oscilação e uma vida guiada por direção. Muita gente acredita que decidir é sentir certeza absoluta, como se a decisão verdadeira viesse acompanhada de ausência total de medo. Mas quase nunca é assim. Na maioria das vezes, decidir significa agir com firmeza mesmo sentindo o peso da incerteza. Significa parar de esperar que a emoção se alinhe perfeitamente antes de dar o passo. Significa entender que clareza suficiente já é suficiente. Durante muito tempo, eu associei decisão à intensidade. Pensava que para mudar de verdade, eu precisaria de um grande impulso, de um momento quase épico, de uma convicção tão forte que anulasse qualquer hesitação. Mas a vida me ensinou outra coisa. As decisões que realmente reordenam uma existência nem sempre fazem barulho. Às vezes elas nascem num instante silencioso, quase sóbrio, em que você simplesmente se cansa de continuar se traindo. Não há espetáculo, não há discurso grandioso. Há apenas um ponto interno de saturação, um lugar em que algo dentro de você diz basta. E quando esse basta é real, ele vale mais do que 1000 promessas emocionadas feitas no auge da dor. Porque prometer é fácil quando a ferida ainda arde. Difícil é sustentar a decisão quando o alívio volta a seduzir. Difícil é manter o limite depois que a carência reaparece. Difícil é continuar fiel ao caminho quando o antigo padrão tenta se vestir de nostalgia, quando a mente começa a romantizar aquilo que já provou te enfraquecer, quando o desconforto da mudança faz o passado parecer mais acolhedor do que realmente era. É nesses momentos que a decisão deixa de ser uma frase e se torna caráter. E caráter não é o que você afirma num momento de lucidez. É o que você mantém quando a lucidez já não está brilhando com tanta força. Mas ainda assim, você escolhe não voltar atrás. Toda decisão verdadeira exige renúncia. Esse é um ponto que quase ninguém gosta de encarar.
porque o ego quer mudança sem perda, quer amadurecer sem deixar velhas vantagens emocionais, quer paz sem abrir mão dos dramas que alimentam sua identidade, quer dignidade sem perder a aprovação de quem só te aceitava pequeno. Mas não existe travessia real sem desprendimento. Quando você escolhe a sua evolução, alguma coisa antiga ficará sem alimento. Pode ser um hábito, pode ser um papel, pode ser uma fantasia sobre quem você era, pode ser até a imagem que certas pessoas tinham de você. E é justamente essa perda que testa a profundidade da sua decisão. Talvez por isso tantas pessoas permaneçam anos dizendo que querem uma vida diferente, mas continuam repetindo os mesmos movimentos. Elas até desejam a transformação, mas não aceitam o luto do que a transformação exige. Querem o novo, enquanto ainda apertam contra o peito aquilo que o novo não comporta. Só que a vida não pode entregar uma identidade mais forte a quem insiste em proteger as estruturas da própria fraqueza. Em algum momento, será preciso escolher. E escolher, quase sempre, significa ferir a lealdade que você tinha com velhos padrões para começar a construir lealdade com a sua consciência. Existe uma imagem que sempre volta à minha mente quando penso nisso. Imagine alguém atravessando uma ponte antiga, estreita, sobre um vale profundo. Atrás dela está tudo o que é conhecido. As desculpas, os apegos, os hábitos que a mantinham segura em aparência, mas prisioneira em essência. Do outro lado, não há garantias totais. Há apenas expansão, verdade, responsabilidade e uma versão mais íntegra de si mesma esperando-o para nascer. O problema é que a ponte balança, o vento sopra e a tentação de voltar ao terreno conhecido aparece com força. Decidir é continuar atravessando mesmo sem controle total do cenário. É confiar mais na necessidade do outro lado do que no conforto do lado antigo. E isso exige uma força muito particular, a capacidade de suportar o intervalo entre a escolha e os frutos da escolha. Porque nem sempre a vida recompensa imediatamente quem decide crescer. Às vezes, primeiro ela testa. Quando você coloca limites, pode encontrar resistência. Quando rompe com velhos padrões, pode sentir vazio. Quando deixa de buscar validação, pode experimentar silêncio. Quando escolhe uma disciplina mais alta, pode atravessar dias em que nada parece glamuroso. Nesses momentos, a mente fraca pergunta: será que vale a pena? A mente treinada responde: nem tudo o que vale a pena parecerá recompensador no começo. Algumas decisões só revelam sua sabedoria depois que você tem coragem de sustentá-las tempo suficiente. É aqui que muitas pessoas se perdem. Elas confundem desconforto com erro, sentem a tensão natural de uma mudança real e concluem que estão no caminho errado. Mas crescer mexe na estrutura inteira. Há desconfortos que são sinais de desalinhamento, mas há outros que são sinais de parto interior. Nem tudo o que dói está te destruindo. Algumas dores estão apenas quebrando a casca de uma identidade que ficou pequena demais para o que você está se tornando. O problema é que, sem paciência, você tenta interromper o processo antes que ele revele sua forma final. Por isso, a decisão madura não depende de entusiasmo constante. Ela depende de memória moral. Você precisa se lembrar de por que escolheu. Precisa recordar quem se tornou quando se abandonava, o preço emocional que pagava, a desordem que deixava crescer cada vez que adiava o inevitável. Sem essa memória, qualquer desconforto novo parecerá motivo suficiente para regressar. Mas quando você se lembra com honestidade do que o velho padrão fazia com a sua paz, sua tolerância com o que te enfraquece começa a morrer. E isso é libertador, porque há um tipo de sofrimento que não vem da vida em si, mas da insistência em retornar ao que já não combina com a sua consciência. Dominar a si mesmo exige, então, uma escolha que precisa ser renovada muitas vezes. Não basta decidir uma vez no auge da clareza.
É necessário decidir de novo quando o medo reaparece. De novo quando a preguiça sussurra. De novo quando o passado se fantasia de saudade. De novo quando a solidão da mudança aperta. De novo quando ninguém percebe o seu esforço. A soberania pessoal não é um troféu recebido após uma grande epifania. Ela é uma prática, uma fidelidade repetida, uma aliança silenciosa entre você e aquilo que sabe ser correto, ainda que o mundo não aplauda, ainda que a emoção oscile, ainda que o processo seja lento. E há algo profundamente transformador quando você começa a viver assim. Aos poucos, sua relação consigo mesmo se altera. Você já não se vê apenas como alguém cheio de intenções, mas como alguém capaz de sustentar direção. Sua palavra interior volta a ter peso. Sua presença ganha densidade. O respeito por si cresce, não porque você se tornou perfeito, mas porque deixou de ser inconstante em questões essenciais. Você começa a confiar no próprio passo. E essa confiança tem um sabor diferente da euforia. Ela é mais silenciosa, mais estável, menos dependente do olhar alheio. É como uma montanha que não precisa explicar sua firmeza a ninguém. Mas existe mais uma camada nessa jornada, porque decidir e sustentar são fundamentais, mas ainda não completam a transformação. Há pessoas disciplinadas, firmes e corretas, que mesmo assim carregam rigidez, peso e dureza excessiva. Faltam-lhes leveza, presença e entendimento de que o verdadeiro domínio não termina em controle, mas em liberdade. Afinal, de que adianta organizar a vida inteira por fora se por dentro você continua preso à ansiedade, ao medo de perder, à necessidade de garantir tudo, ao pavor da mudança? Em algum momento, o autodomínio precisa amadurecer e se tornar algo mais elevado. Confiança profunda na própria capacidade de permanecer inteiro, mesmo quando a vida se move. É aí que a jornada finalmente se abre para sua última revelação. Porque o maior poder não está apenas em dizer não ao que enfraquece, nem apenas em sustentar decisões difíceis. O maior poder aparece quando você aprende a caminhar sem precisar controlar tudo para se sentir seguro, quando entende que sua força não depende de cenários perfeitos, quando aceita a impermanência sem perder o eixo, quando deixa de lutar contra o fluxo da vida e passa a se mover com ele sem trair a própria essência. Na próxima parte, vamos fechar essa travessia entrando justamente nesse ponto. O momento em que autodomínio deixa de ser esforço bruto e se torna soberania serena. Quando a maioria das pessoas pensa em poder, imagina controle. Controle do ambiente, das circunstâncias, das respostas alheias, do futuro, do resultado. Mas existe uma armadilha escondida nessa visão. Quem precisa controlar tudo para se sentir seguro continua frágil, apenas de uma forma mais sofisticada. Basta que algo escape de suas mãos para que a paz desmorone. Basta uma mudança inesperada, uma perda, uma quebra de expectativa. E tudo aquilo que parecia força revela sua dependência silenciosa. O verdadeiro domínio de si mesmo não culmina em rigidez, culmina em liberdade. E liberdade, no sentido mais profundo, é permanecer inteiro mesmo quando a vida não obedece. Foi isso que demorei a entender. Durante muito tempo, achei que maturidade significava prever, organizar, evitar, reduzir riscos, blindar emoções, construir uma espécie de fortaleza tão fechada que nada pudesse me desestabilizar. Mas a vida não respeita fortalezas construídas contra o fluxo dela. Ela muda, retira, desloca, interrompe, surpreende. E quanto mais você tenta congelá-la para não sentir medo, mais sofre. Porque sofrer muitas vezes não vem apenas do que acontece. Vem da resistência feroz ao fato de que aconteceu. Vem da recusa em aceitar que nem tudo pode ser mantido, salvo, entendido ou controlado no tempo em que gostaríamos. É aqui que a soberania serena começa a nascer.
Não quando você finalmente consegue controlar o mundo, mas quando deixa de exigir isso para continuar em paz. Há uma diferença imensa entre desistir da vida e parar de guerrear contra a natureza dela. Aceitar não é se render por fraqueza. É enxergar com lucidez o que está diante de você, sem desperdiçar energia negando a realidade. O estoico verdadeiro não se ajoelha diante dos acontecimentos, mas também não se destrói querendo que eles sejam diferentes antes de escolher como responder. Ele entende que o primeiro gesto de força não é impor a vontade ao universo, e sim preservar a clareza diante daquilo que o universo já colocou em seu caminho. Isso muda a forma como você vive perdas, atrasos, rejeições e transições. Quando não há soberania interior, cada mudança parece uma ameaça à identidade. O fim de uma relação vira prova de indignidade. Um fracasso vira sentença de incapacidade. Um atraso vira humilhação. Uma porta fechada vira ofensa pessoal. Mas quando o eixo está dentro, você começa a interpretar a vida de outro modo. Nem tudo o que termina é rejeição. Nem tudo o que dói é castigo. Nem tudo o que desorganiza é destruição. Às vezes, a mudança apenas arranca você de lugares aos quais já estava se prendendo por medo, não por verdade. Talvez esse seja um dos sinais mais altos de poder. Parar de implorar permanência daquilo que já terminou em essência. Há pessoas que continuam segurando restos, não porque ainda exista vida ali, mas porque não suportam o vazio do intervalo. Preferem o conhecido que as corrói ao desconhecido que poderia renová-las. Mas toda grande transformação exige atravessar esse espaço nu entre uma identidade que já não serve e outra que ainda está nascendo. E não há como atravessá-lo carregando desespero. É preciso calma, presença, confiança, não na garantia de que tudo dará certo do jeito que você imaginou, mas na certeza de que você saberá se reencontrar mesmo quando o cenário mudar. Essa é a forma mais madura de autoconfiança. Não a confiança infantil que diz nada vai dar errado, nem a confiança performática que tenta convencer os outros da própria força, mas a confiança silenciosa de quem sabe: se a vida me testar, eu permanecerei comigo. Se algo partir, eu não partirei junto. Se o caminho mudar, eu ajustarei meus passos sem me abandonar. Essa confiança não nasce do controle, nasce da experiência repetida de atravessar tempestades sem entregar a própria alma a elas. Nasce da comprovação íntima de que você pode sentir profundamente sem perder governo sobre si. E é aqui que todas as lições desta jornada finalmente se unem. Você começou percebendo que viver distante de si mesmo destrói mais do que a falta de recursos. Depois viu que nem tudo o que sente merece comando. Entendeu que pequenas fugas podem corroer a força em silêncio. Encarou a necessidade de olhar para a própria verdade sem disfarces. Reconheceu que decisão é o ponto em que consciência deixa de ser teoria e vira destino. Agora, no fim, descobre que tudo isso não foi para transformá-lo em alguém duro, inflexível ou obcecado por perfeição. Foi para torná-lo livre. Livre da necessidade de agradar para existir. Livre da escravidão aos próprios impulsos. Livre do velho hábito de se abandonar para evitar desconforto. Livre da carência de controle absoluto, livre da ilusão de que paz depende de circunstâncias perfeitas, livre para caminhar com dignidade, mesmo quando a estrada muda de forma inesperada, livre para dizer sim sem submissão e não sem culpa, livre para amar sem se perder, livre para sentir sem ser arrastado, livre para existir com um tipo de força que não precisa humilhar ninguém, provar nada o tempo todo ou fazer barulho para ser real. Existe uma cena invisível que marca essa transformação. Não é quando o mundo reconhece sua evolução, não é quando tudo começa a dar certo, não é quando você recebe aplauso, validação ou recompensa imediata. É quando,
Diante de algo que antes teria roubado sua paz, você permanece, você respira, observa, escolhe e segue sem se trair. Nesse instante, talvez ninguém veja, mas uma revolução aconteceu. Porque o que antes mandava em você, perdeu o trono. E essa é uma conquista que nenhum olhar externo consegue medir corretamente. Talvez por isso o verdadeiro poder tenha tão pouco a ver com aparência e tanto a ver com presença. Há pessoas que impressionam, mas não sustentam a si mesmas. E há outras que quase não falam de força, mas carregam um tipo de estabilidade que transforma o ambiente ao redor. Quando entram, não trazem agitação, trazem centro. Não porque a vida delas seja fácil, mas porque deixaram de terceirizar a própria paz. Elas entenderam que o mundo pode tirar muita coisa, mas só governa a alma de quem entrega as chaves. Então domine você mesmo, não para se tornar uma máquina sem emoção, mas para que nenhuma emoção passageira destrone a sua consciência. Não para endurecer contra a vida, mas para caminhar por ela com estrutura. Não para escapar do caos do mundo, mas para que o caos não encontre em você uma casa pronta. Descubra seu poder, não como quem encontra um tesouro fora, mas como quem remove as ruínas que encobriam uma força antiga, silenciosa e real. Porque a grande verdade é que o poder que você procura não começa quando a vida finalmente se acalma. Ele começa quando você decide que, mesmo em meio às mudanças, não viverá mais afastado de si. E talvez esse seja o ponto mais importante de todos. O verdadeiro desafio nunca termina dentro do vídeo. Ele começa quando esta mensagem se cala e você volta para a própria vida. Quando ninguém estiver olhando. Quando a antiga impulsividade chamar. Quando a velha carência tentar negociar seu valor. Quando o medo pedir recuo, quando o conforto quiser comprar sua consciência. Será ali, no território comum dos seus dias, que essa força precisará ser escolhida de novo. E é exatamente aí que a sua grandeza pode nascer. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. E se esta mensagem falou com você, escreva: eu escolho me governar.